Governador Ibanez Rocha divulga carta aberta à Câmara Legislativa com pedido de desculpas depois de discussão com o deputado Fábio Félix por gestão compartilhada nas escolas. Rafael Parente é exonerado da Secretaria de Educação por divergências com o governador. Sarampo, a Secretaria de Saúde confirma 3 casos da doença aqui no DF. E mais, mulher de 68 anos é morta pelo filho dentro de casa em Taguatinga. Uma boa noite a você, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, segunda edição. A gestão compartilhada das escolas é o assunto do momento. O governador Ibanez Rocha quer criar escolas totalmente militarizadas no DF a partir do ano que vem. O anúncio foi feito pelo governador Ibanez Rocha, que após divergências demitiu o secretário de Educação, Rafael Parente, e também discutiu com o deputado distrital Fábio Félix sobre o modelo. Em meio à crise sobre a gestão compartilhada dos colégios do DF, o governador Ibanez Rocha anunciou que irá assinar um decreto de criação de escolas totalmente militarizadas a partir de 2020. O novo secretário de Educação, João Pedro Ferraz, terá a missão de acelerar o projeto. Ibanez também estuda unir a Secretaria de Educação à do Trabalho. Essa modificação nas escolas do Distrito Federal, essa mudança de pensamento, ela vai acontecer sim, porque a escola que nós temos hoje não está qualificando os nossos alunos, não está dando oportunidade de emprego e nós temos na capital da República um índice muito baixo, tanto no IDEB quanto em qualquer outro índice. O governador também manteve a decisão de abrir o debate em relação à gestão compartilhada do GISNO na Asa Norte. Já no CEF 407 de Samambaia, a militarização é dada como certa. No último sábado, as 2 unidades rejeitaram em votação o modelo. Nós estamos passando por uma crise, lá os pais estão nas ruas pedindo para que a gente volte e assuma a escola. Em relação ao GISNO, a turma lá vai, e a votação foi bem maior, você nota uma resistência. Se tiver uma proposta, e foi isso que eu pedi para os sindicatos, para trazer uma proposta, uma alternativa para o GISNO, que hoje está registrando um dos piores índices educacionais e um dos maiores índices de violência dessa cidade. As declarações ocorrem um dia depois que pais e alunos protestaram contra o resultado da votação em Samambaia, onde também na segunda-feira, um aluno foi esfaqueado. Pela manhã, a movimentação no centro de ensino era tranquila. A coordenação da escola não quis gravar entrevista, mas informou que a partir do dia 1º de setembro, o regime do colégio será de gestão compartilhada. Significa que agora são 10 escolas da capital que vão trabalhar em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. O governador bateu mais uma vez na tecla de que a votação nas escolas serve apenas como consulta à população. A medida não irá alterar a implementação do novo modelo. A consulta serve para explicar para a população o que ela é. Quem são os militares, qual o papel deles, qual o papel pedagógico que existe. A consulta serve para isso, ela não vincula a decisão da administração. Continua-se a consulta. Agora eu quero deixar bem claro, eu não vou admitir o descumprimento de regras. O assunto também motivou uma discussão na Câmara Legislativa. O bate-boca começou quando o deputado Fábio Félix, do PSOL, questionou a decisão de militarizar a gestão de escolas que rejeitaram o modelo. Todas as escolas? Na própria lei está dizendo que não tem, eu não vou discutir com vocês. Os partidos são instituições sociais. Mas a Câmara fica à vontade dos seus esquerdistas. Pelas redes sociais, o ex-secretário de Educação, Rafael Parente, agradeceu ao governador por ter sido exonerado. Na avaliação de Ibanez, Parente tem um dos melhores currículos do Brasil, mas não é suficiente. Mas eu entendo que a educação ela exige um pouco mais do que currículo, ela precisa de uma verdadeira gestão de todo o sistema. Então eu não posso, eu como governador, estar todos os dias apagando uma crise dentro da secretaria. A gente continua falando sobre a saída de Rafael Parente da Secretaria de Educação, que ontem foi antecipada pelo Cláudio Humberto e hoje é tema do comentário. O ex-secretário de Educação foi acometido da doença infantil de quem acha ser dono do cargo comissionado que ocupa. Gente desse tipo sempre aprende a duras penas que, no DF, por exemplo, Ibanez Rocha é quem foi eleito governador, não o secretário, para resolver, inclusive, os problemas da educação. O governador tem responsabilidades inafastáveis, como a de garantir segurança de escolas em situação de risco. O secretário achava que Ibanez deveria se curvar
aos interesses políticos, partidários e até ideológicos que fizeram incorrer em erro escolas públicas, 2 delas sob ameaças graves de segurança. 2 dias depois que sindicalistas e políticos e partidos de esquerda induziram a erro o Centro de Ensino Fundamental 407 em Samambaia, recusando a gestão compartilhada com policiais militares, um menino de 13 anos, aluno da escola, foi esfaqueado na porta do colégio. E ainda tem gente que acha ser mais importante respeitar uma eleição viciada em nome de um democratismo inócuo do que proteger alunos, professores e funcionários do CEF 407 da violência que bate à porta. E ainda hoje a gente volta a falar sobre a gestão compartilhada nas escolas. E vamos ver imagens agora do nosso helicóptero da Band News FM. Vamos colocar na tela aqui imagens da Épea com trânsito carregado lá na altura justamente da entrada do Riacho Fundo. Aliás, é da Candangolândia. Teve um acidente mais cedo, a gente vê como está carregado o trânsito. O helicóptero da Band News FM sobrevoando, imagens do Rafael Procópio. Tá difícil para chegar em casa nessa região. A gente continua falando de trânsito. Vamos girar aqui as câmeras do DR lá na Épea Norte. Também trânsito bastante intenso, lento agora, com congestionamento na subida do Colorado, para quem vai para Planaltina, Sobradinho. Tá difícil hoje, hein? Vamos ver se melhora aqui em alguma região do DF. Mais uma câmera do DR. Agora lá na EPNB, na altura do Riacho Fundo, aí tá tranquilo, tá com aquele movimento já tradicional da volta para casa, mas sem aquele pare e anda, tá seguindo no fluxo da via. Mais uma câmera do DR no Eixão Sul, na altura da Galeria dos Estados. Está fluindo bem também o trânsito, sem problemas agora. E para fechar nosso giro, vamos para Estrutural, lá no quilômetro 9. Aí está complicado também, principalmente na pista da direita. A gente tem o tráfego invertido, portanto, 2 faixas agora indo lá para Ceilândia, Taguatinga. A pista da direita mais complicada neste momento. A gente continua de olho nas câmeras do DR. Olha, um alerta, a Secretaria de Saúde confirmou o registro de 3 casos da doença aqui no DF. Das 3 pessoas, 2 são irmãos. Segundo a Secretaria, eles foram contaminados por um terceiro irmão que mora no estado de São Paulo e estava visitando Brasília. O terceiro caso foi de uma pessoa que pegou a doença em uma viagem a São Paulo e voltou para cá infectada. A gente está falando do problema do sarampo, então fica o alerta. O sinal de alerta foi ligado no Distrito Federal. A Secretaria de Saúde confirmou 3 casos de sarampo no DF. Os 2 primeiros casos, eles tiveram contato com um caso que veio de São Paulo já manifestando os primeiros sintomas clínicos. O terceiro caso foi uma jovem que viajou para São Paulo e retornou já apresentando os sintomas. Apesar da confirmação, a Secretaria não vai fazer campanhas de vacinação, já que os casos são considerados como importados de outro estado, assim como ocorreu em 2018, 2013 e 2011. Ainda segundo a Secretaria, as 3 pessoas que pegaram a doença tinham tomado pelo menos uma dose da vacina. Elas precisaram ficar isoladas durante o tratamento, mas já estão recuperadas. Provavelmente a vacina ela amenizou um pouco, o sarampo. Eles não tiveram nenhuma gravidade, que no caso do adulto, o mais comum é a pneumonia viral. Eles estão bem, se recuperaram bem, já voltaram a trabalhar, já voltaram a estudar, está tudo certo com eles. Neste ano, a Secretaria de Saúde já fez notificações de 42 casos suspeitos de sarampo. 34 foram descartados, 5 estão sendo investigados e 3 foram confirmados. O DF está abaixo da meta da campanha de vacinação contra a doença, que é de 95%. O sarampo é contagioso e pode ser transmitido pelo ar. A vacina é a única forma de combate à doença. Quem não tomou as 2 doses quando criança ou perdeu o cartão de controle deve procurar um posto para tomar a dose. Nós estamos em alerta, continuamos com a equipe em alerta na busca ativa de caso suspeito para que as medidas de controle, de bloqueio vacinal sejam iniciadas tão logo a gente seja notificado de algum caso. Vamos falar aqui de economia, porque a Caixa Econômica Federal lançou uma nova linha de crédito imobiliário. A prestação do imóvel financiado vai ser corrigida pela inflação. Quem tem informações ao vivo com a gente é o Cláudio Marcos, está com a gente por aqui. Chegou a hora, Cláudio, chegou a hora de comprar casa própria. Fala pra gente aí, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todo mundo que acompanha a gente. É isso, pelo menos essa é a intenção do governo, lançando esse plano aí com a intenção de aproximar o brasileiro, como você falou, desse sonho que é adquirir
a casa própria. Hoje, a Caixa tem já uma programação de financiamento e isso está sendo alterado. A partir de agora, eles vão corrigir as prestações do financiamento habitacional com base na inflação. Hoje, como é que a Caixa fazia? A Caixa usava a TR, que é aquela taxa referencial. Então, atualmente, as pessoas pagavam entre 8,5% e 9,75% de taxa de juro ao ano. Então, a partir de agora, o presidente da Caixa anunciou hoje esse novo programa, essa medida. E segundo Pedro Guimarães Rodrigo, as prestações podem cair entre 30% até 50%, por exemplo, quem já tem o financiamento atualmente. E essa é uma ótima notícia, Cláudio, porque a gente sabe que a Caixa, como domina o mercado, sempre decisões desse banco têm impacto em outros bancos também. Mexe aí com o mercado, né, Cláudio? É verdade, mexe com o mercado e, como você falou, né, a Caixa é o principal operador aí, dessa área de habitação no país, utilizando inclusive recursos do FGTS, e muita gente ainda tenta esse sonho, que é justamente adquirir a casa própria, e agora com essa possibilidade, com taxas de juros mais baixas, essa possibilidade pode estar mais perto aí para muita gente. Quem sabe não chegou a hora, hein, Cláudio Marcos? Obrigado pela informação. Fique esperto, hein? Você que está atrás aí do sonho da casa própria, boa novidade. Olha, com planos de saúde cobrando valores cada vez mais altos e a falta de estrutura dos hospitais públicos, as clínicas populares estão mais justamente populares. Consultas médicas são oferecidas a preços acessíveis. Você sabe qual a diferença entre clínica particular e popular? Essa gerente que trabalha na área explica. O nosso valor hoje é um preço acessível, que a população consiga estar pagando e retornando e fidelizando com a gente, né? E procurar uma clínica popular pode ser uma das alternativas para quem não quer enfrentar os problemas da rede pública, mas não tem tanto dinheiro sobrando para pagar exames tão caros. Essa de Ceilândia Norte, por exemplo, oferece atendimento com diversos profissionais. Tem ginecologista, pediatra, raio-x. A gente tem gesso, sala de medicação, a gente tem toda uma estrutura para o paciente vir, consultar e já tomar a medicação e ir para casa tranquilo. Outra opção é o Centro de Atendimento à Comunidade, vinculado às faculdades e universidades. Nessas comunidades acadêmicas, os alunos dos cursos da área de saúde são monitorados por professores e realizam os exames. Neste aqui na Asa Sul, a lista é grande. A gente tem um atendimento da fisioterapia, o atendimento da nutrição, o atendimento da psicologia, o atendimento jurídico e o atendimento do pessoal da educação física. A procura por clínicas aumentou devido ao alto custo de planos de saúde privados. Entretanto, para funcionarem, os locais precisam respeitar regras de funcionamento e devem também estar registrados no Conselho Federal de Medicina. A maior preocupação é a estrutura, é o atendimento, que esses profissionais estejam preservando realmente a relação médico-paciente, que eles estejam realizando procedimentos conforme as demais normas do Conselho determinam, que todas as atividades, todos os procedimentos médicos sejam reconhecidos pela comunidade científica, não sejam procedimentos experimentais sem a autorização do Conselho Federal de Medicina, e que exista em todas elas um diretor técnico médico que se responsabilize pela clínica perante o Conselho Regional de Medicina. Um homem esfaqueou a esposa e uma amiga dela em um frigorífico próximo ao Recanto das Emas. O motivo do crime teria sido ciúmes. O homem de 39 anos ainda teria tentado se matar. Os três foram levados para o hospital e estão fora de perigo. Em estado grave, uma das mulheres foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada de helicóptero para o hospital de base na Asa Sul, a 30 quilômetros do ocorrido. A amiga dela, que também foi esfaqueada, não corre risco de vida. O homem e as duas mulheres trabalhavam nesse frigorífico, na altura do Recanto das Emas. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e, ao localizar o criminoso, ele próprio teria se perfurado com a faca em uma tentativa de se matar. Ele teria dito aos policiais que é casado com uma das mulheres e estaria com ciúmes, porque ela e a colega estariam combinando de sair. Em nota, a JBS informou que acionou os órgãos responsáveis e que aguarda as investigações do caso. A Polícia Civil registrou o crime como tentativa de homicídio.
E no Lago Sul, ciclistas foram agredidos enquanto pedalavam. Tem informação chegando com o Leandro Aislan. Então vamos linkar os estúdios com a Band News FM, porque em 90,5 em 20 minutos tudo pode mudar, né, Leandro? Uma boa noite a você. O que aconteceu nessa denúncia que chegou aí na rádio, hein, Leandro? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. É isso, né? 2 ciclistas ficaram feridos após um motociclista atacar um grupo que pedalava ali pela QI 17 do Lago Sul. Os ciclistas faziam, no início da manhã de hoje, né, um percurso passando ali pelo Gilberto Salomão, indo em direção ao Paranoá, quando próximo ali à ponte, que fica ali na altura da QI 17, começaram a discutir com o motociclista que trafegava na via. Ele reclamou que os atletas, né, os ciclistas, deveriam ir para a ciclovia, mas eles alegaram que, como estavam fazendo um treinamento, correto seria usar a via principal mesmo. Pouco mais à frente, esse motociclista chegou por trás de um dos ciclistas, deu um chute nele, que acabou caindo e derrubando outro ciclista que vinha atrás na via, viu? Eles foram levados para o hospital de base, né, esses 2 ciclistas, sendo que um deles quebrou a clavícula e o outro teve ferimentos leves, né? A gente procurou a Polícia Civil para saber sobre o caso. Ela apenas confirmou o acidente, a ocorrência foi registrada e o caso, portanto, está sendo investigado. A gente procurou também a Secretaria de Mobilidade para falar sobre este assunto, inclusive se seria correto os ciclistas estarem andando lá na via principal, mas até o momento a Secretaria não se manifestou, Rodrigo. Aqui show de horrores, hein, Leandro? É banalidade, agora é um crime, né? Uma agressão aí é um crime, tem que ser investigado mesmo. Agora tem que deixar claro, né, Leandro, que o ciclista, segundo o Código Brasileiro de Trânsito, ele pode optar, é um veículo, pode andar na via e tem que ser respeitado. Se tem a ciclovia à disposição, é mais segura, inclusive, mas a opção é do ciclista. O motorista não pode impor essas coisas, né, Leandro? Exatamente, inclusive o Detran já fez várias campanhas de conscientização, orientando lá que o ciclista tem o espaço na via, né, e que o motorista, né, ou no caso o motociclista também, deve manter ali uma distância de segurança, só que muitos motoristas exaltados não acabam respeitando isso, Rodrigo. E tem que respeitar, valeu, Leandro Aislan, continua de olho nesse caso para atualizar para a gente aqui no Band Cidade. Olha, a Rede TAV, uma rede que liga Taguatinga, Águas Claras e Vicente Pires, vai estar com o Ministério Público no Distrito Federal para um seminário de combate ao feminicídio. O encontro vai ser no Fórum de Taguatinga no dia 28, das 8h30 da manhã. Está começando às 8h30 da manhã. A proposta é apresentar os desafios e perspectivas de enfrentamento à violência doméstica e as inscrições devem ser feitas no site do próprio Ministério Público. Basta acessar lá mpdft.mp.br/eventos, está aparecendo aí para você. E a gente volta a falar da gestão compartilhada, é o assunto do momento, e na tentativa de acabar ali com o mal-estar gerado, depois de uma discussão com o deputado distrital Fábio Félix, o governador Ibanez Rocha divulgou no início da tarde uma carta pública em que pede desculpas à Câmara Legislativa e ao distrital Fábio Félix do PSOL. O repórter Rodrigo Miranda está lá no Buriti, vai trazer mais informações para a gente. Não pegou nada bem essa discussão lá na Câmara, né, Rodrigo? Uma boa noite a você. Uma boa noite para você também, Rorengo. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Não pegou nada bem, tanto que o governador teve de fazer uma carta aberta aí à população pedindo desculpa aos parlamentares e em especial ao deputado Fábio Félix por conta desse bate-boca. Nessa carta aberta, o governador esclarece que foi pego de surpresa aí por questionamentos sobre a questão da militarização das escolas públicas aqui do Distrito Federal. E ele classifica esse bate-boca entre ele e o deputado como um incidente, um pequeno incidente que ocorreu lá na Câmara Legislativa. E aí ele pede essa desculpa em especial ao parlamentar. Agora, o parlamentar, nós fomos atrás do deputado Fábio Félix e ele nos passou uma nota aqui sobre o assunto. Ele disse que a carta em si é insuficiente porque não vem acompanhada da decisão de respeitar a escolha da comunidade escolar no que diz a questão da gestão compartilhada, da gestão militarizada dessas escolas. Existiu o compromisso do governo de aceitar o resultado das assembleias e o governador acabou não respeitando e por isso ele considera insuficiente essa carta aberta aí como uma forma de respeitar a Câmara Legislativa. Então o assunto segue gerando bastante polêmica e não tem nem previsão de quando vai acabar essa questão, Orengo.
A divergência continua, faz parte, inclusive, do ambiente político, mas é bom ter essa harmonia entre os poderes. Valeu, Rodrigo Miranda trazendo informações para a gente lá do Buriti. Olha, veja a seguir, a umidade do ar segue baixa e brasilienses sofrem com a seca. A imagem chegando da Épia Norte para a gente, vê a volta para casa, trânsito muito intenso para quem vai lá para Sobradinho e a gente está voltando em seguidinha. O governador Ibanez Rocha afirmou que estuda transformar a W3 em uma rua de lazer aos sábados. Um comitê gestor vai ser criado para elaborar esse projeto. Vamos ouvir o que o governador diz. Eu sempre imaginei a W3 desde a minha época de criança como uma grande rua de comércio, de encontro, de lazer, onde nós teríamos restaurantes, pessoas trafegando. E aí eu coloquei na minha cabeça um projeto experimental que seria de fechar aos sábados, assim como nós fechamos aos domingos. O Eixão, a gente fechar a W3 Sul inicialmente aos sábados, transformando aquilo numa grande avenida de comércio. Então eu comuniquei aos empresários, vou criar um comitê de estudos para ver se, estando pronto isso aí, sendo viável, a gente implementa durante um período experimental ali nas férias do mês de janeiro, e fevereiro e março, que é um período onde nós temos menos movimento. E a seca característica de agosto chegou de vez. A umidade caiu consideravelmente nesta semana e hoje, por volta das 3 da tarde, a umidade chegou a 19% de acordo com o IMET. Todo o Distrito Federal entrou em estado de alerta por conta dessa baixa umidade. E como prevenção, a Defesa Civil aconselha tomar bastante água, evitar atividade física e exposição ao sol nas horas mais quentes. E olha, com a seca, as doenças respiratórias pioram. Imagina conviver com a bronquite asmática e ter que sair em meio à poeira todos os dias. É o caso de um menino de 12 anos que vive em um lugar sem asfalto em São Sebastião. O pai faz um sacrifício daqueles para que a criança não deixe de sair de casa. Poeira, muita poeira. Essa é a realidade dos moradores do bairro Capão Comprido, em São Sebastião. A casa a gente limpa agora, quando passa 2, 3 minutos, está tudo sujo de novo. Passa pano úmido nas coisas, quando vai lá, passa o dedo, está tudo sujo de novo, parece que não limpou. Essa calamidade que a gente vive aqui, no final da tarde, isso aqui a gente nem aparece de tardezinha, quando a gente chega do serviço, e a gente nem aparece aqui, porque a poeira toma de conta da gente. Deusdete mora na região há 7 anos. Ele conta que diariamente molha mais de 200 metros da pista perto de sua casa. O motivo? Tentar amenizar os problemas respiratórios que o filho dele tem por causa da poeira. De domingo a domingo eu estou aqui, molhando aqui, tentando amenizar a poeira para que o Samuel possa ter uma noite de sono mais tranquila. É muito triste você acordar na madrugada com o filho batendo na porta do seu quarto, pedindo fôlego. Aí você tem que entrar com a medicação, porque ele está ruim. O Samuel tem 12 anos e mostra o tanto de remédio que tem que usar diariamente para combater a asma e a bronquite. Nesta época de seca, a situação piora. Toda hora, quando não molha lá em cima, eu fico com falta de ar e a cabeça com muita dor. Toda vez que eu tento brincar, eu tenho que tomar um remédio e tenho que parar, porque senão eu posso piorar e ter que ir para o médico. E aí eu fico muito cansado. Não posso nem andar de bicicleta. Os moradores contam que pedem a chegada de asfalto. Diariamente é o pó, né? A gente convivendo com essa falta de saúde. E a gente está lutando há muitos anos por esse asfalto para que saia realmente das gavetas, do papel e venha beneficiar os 14 mil moradores e os nossos vizinhos do lado. Estou sofrendo demais. Eu de noite eu não estou dormindo, já apresentei doença que eu não estava tendo. Queremos o nosso asfalto! Queremos o nosso asfalto! O recado está dado, né? Em nota, a administração de São Sebastião informou que tem conhecimento da demanda e já pediu ao Departamento de Estradas de Rodagem que algo seja feito. Disse ainda que a administração, sempre que possível, envia um caminhão-pipa para o local. Já o DR diz que aguarda a liberação de verba para retomar a obra, o que não tem data para acontecer, mas a gente não esquece, o Banho de Cidade não esquece, vamos ficar em cima desse caso. E veja a seguir, mulher de 68 anos é morta pelo filho dentro de casa em Taguatinga. Veja imagens agora da IPTG na volta para casa, momento que tem o foco aí das câmeras do DR, trânsito intenso lá na IPTG. Então não saia daí, a gente volta já. Uma mulher foi morta pelo próprio filho na QNL 28 em Taguatinga hoje de manhã.
Acusado sofre de problemas mentais e, de acordo com a PM, ele fugiu pelo menos 2 vezes de um hospital psiquiátrico. Após ser acionada pelos vizinhos, a polícia encontrou o acusado caminhando tranquilamente próximo ao local do crime. Ele não resistiu à prisão. O homem confessou que usou uma picareta para dar os golpes, mas o objeto não foi encontrado pela polícia. Agora, você se lembra das travestis que foram presas na Operação Cilada em julho deste ano? Pois é, elas foram acusadas de bater e extorquir vítimas em hotéis de luxo aqui do DF e foram presas pela Polícia Civil. Agora, 2 meses depois, a Polícia Civil de Goiás também expediu mandados de prisão preventiva depois de descobrir que a mesma quadrilha teria aplicado golpes nos hotéis no centro de Goiânia. Elas vão responder na Justiça do DF e de Goiás separadamente. Anitta, Stephanie, Marcela e Tiffany, como eram conhecidas, estão presas na Papuda desde o dia 23 de julho. E um carro foi flagrado ontem em Santa Maria com mais de 306 multas. A maioria das notificações era por excesso de velocidade. O carro acumula uma dívida de mais de R$40 mil e estava sem licenciamento desde 2002. O carro foi recolhido pelo Detran e levado para o depósito. Já o motorista ganhou mais uma multa por dirigir um carro sem estar licenciado. A gente vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band. Uma boa noite. A gente volta amanhã. Tchau.